Oi, oi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Que bom ver vocês, gente. Hoje é o último dia, né? Nossos encontros, nosso último encontro, Pois né? é. Dessa primeira parte do estudo de Marimbani, né? Esse primeiro capítulo que eu acho que vocês entendem porque a gente precisa estudar eles em parte, né? Porque é um desmame, e esse processo de desmame, às vezes, ele demanda tempo para a gente pensar, para a gente fazer estudos comparativos, né? Para a gente avaliar com aquilo que a gente já aprendeu e já estudou. Então vamos dar início, Nicole. Podemos começar? Cadê a Nicole? Tô conseguindo ouvir. Tô conseguindo. Todo mundo tá me ouvindo bem também? Sim. Eita, aumentei Sim, bastante aqui. Esse sim veio lá no fundo do meu ouvido. Pronto, baixei. Bom, vamos lá então. Hoje a gente ficou de ver ainda um pouco sobre a questão da dessacralização, né? Do humano e da natureza, e a gente não conseguiu espiritualização do humano. E aí a gente dá continuidade nos outros dois últimos temas, né, que são os outros modos alternativos e o caráter do Otamauaso europeu, que vai dar para a gente uma dimensão também de revisão daquilo que a gente viu nesse primeiro capítulo. Certo? Então, mais uma vez, pedindo permissão ancestral, né? A gente pede a permissão ancestral para que firme o nosso ori, né, para que a gente possa fazer um estudo proveitoso e que seja importante, né, não somente no âmbito da individualidade, mas importante para o processo de resgate epistemológico e resgate civilizacional também, né? A gente está, o professor Silvio Almeida lembrou para a gente esses dias que nós não estamos no meio de uma crise política e de uma crise sanitária, simplesmente. Nós estamos vivendo uma crise civilizacional, né? E isso tem tudo a ver com o que a gente está estudando, com o que a gente está vendo aqui na Marimbani, né? O que, é que vocês acham sobre isso? A gente está vivendo uma crise civilizacional. Eu já disse um de cada vez, gente. Vocês não precisam brigar para falar. Todo mundo que quiser falar pode falar. Um de cada vez, sem brigar. Ah, tá me ouvindo? Tamo. Tô ouvindo, Vitor. Eu acho que com a questão toda da pandemia e tal, ela não veio para mostrar nada novo, eu acho, né? Ela só veio para trazer à tona, né, as diferenças que sempre estão lá, mas que a gente meio que parece que por ideologia, sei lá, se distancia e, e a crise da sociedade também, eu acho que é por causa disso, né? Por causa da nossa lógica a própria lógica da sociedade, eu acho que ela está em crise, né? E a gente tem que certos rever a nossa posição em relação digamos, a natureza em si também, eu acho, né? Sobre o que causa isso, no caso, seria um vírus, né? Algo que vem da natureza e que, por a gente entrar em contato com ela de forma, assim, digamos, bruta, de alguma forma, ela se espalha, né? Então, eu acho que o nosso progresso também permite esse espalhamento, eu acho, assim, desse vírus, eu acho. Então, acho que é por aí, mais ou menos, o que Sim, eu acho. sim. É isso, eu concordo contigo, Vitor. A gente está submetido a essa mesma natureza que a gente dessacralizou, né? Que é isso que a Marimbani vai falar sobre esse processo de dessacralização, né? Dessacralização da natureza e desespiritualização do humano.
isso tem muito a ver com isso, né? A gente sempre fala que o trabalho de Exu, né, o trabalho de Exu para nós de cosmologia iorubá, e aqui no Brasil através do candomblé, do terreiro, o trabalho de Exu, ele é basicamente acirrar as contradições para restabelecer uma ordem natural das coisas, né? E acirrar essas contradições. Por isso que a gente diz que esse é um ano exúlico, né? É um ano, nós estamos vivendo um ano exúlico, é um ano em que as contradições todas são colocadas para fora, né? E isso foi dado numa consulta de Ifá há, há um ano antes, né? E aí a consulta de Ifá é uma tecnologia de consulta ao Ori, que vocês já devem ter ouvido falar como jogo de búzios e esse tipo de coisa, né? E o Ifá, ele já nos dizia que esse ia ser um ano exúlico, né? Esse ia ser um ano regido por essa energia de Exu e também pela energia de Xangô, né? Que para nós representa também a justiça, né? É a nossa justiça a partir dos nossos valores cosmoéticos, obviamente, que não é a mesma justiça branca. Então isso diz muito pra gente, é isso, eu concordo contigo, Vitor. Alguém tem alguma coisa para dizer mais em relação a isso? Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. Vamos aproveitar que hoje a gente começou cedo, né? Começou na hora. Eu gosto de ouvir vocês. Pois então, vamos aproveitar o que Vitor falou, né? E que a gente está submetido a um vírus, ou seja, nós estamos submetidos à natureza, né? E isso é um princípio básico também para a gente começar a entender como funciona essa questão da relação do ser e da natureza na perspectiva africano-centrada, né? A Marimbani vai trazer aqui para a gente que, antes de tudo, é importante que a gente entenda que existe um problema de terminologia de gênero, né? Quem está acompanhando por aí, desacralização da natureza e desespiritualização do humano. Aqui não tem como saber exatamente qual é a página, mas é o último ponto da aula do plano anterior, né? Porque aqui por onde eu tô não dá para saber direito a página. Mas enfim. Ela começa dizendo que é para a gente entender que tem uma terminologia de gênero, né? Quando a gente vai discutir concepções europeias, né? Porque a gente sabe que a literatura europeia durante muito tempo vem usando a palavra homem como sinônimo de humanidade, né? E aí ela vai dizer para a gente, em primeiro lugar, é estranho, mas importante não usar o termo homem para referir-se ao humano, como o europeu tem feito em discurso. Em segundo lugar, a confusão é ainda mais complexa pelo fato de que, ao discutir o europeu, de fato estaria falando sobre homens, né? Sobre os homens europeus, que na maior parte a gente vê aqui a importância da figura de Platão, né? Que ela coloca aqui, e que o europeu ele de fato ignora, né, a existência da mulher como personagem que constrói essa história do que a gente compreende hoje como o Tamawazo europeu, né? Ignora a importância e qualquer coisa que tenha sido pensado ou dito por uma mulher, né? E isso já aponta para a gente uma outra diferença entre o berço civilizatório europeu, civilizacional europeu, e o berço africano, né? Por exemplo, como não só africano, mas a gente está trabalhando aqui a partir de uma perspectiva africano-centrada. E aí a gente tem, né, nas culturas, na maioria das culturas africanas ancestrais, e aí eu não falo de uma África pós-colonial, eu falo de uma África ancestral, uma África pré-colonial, a gente tem um sistema de matrilinearidade, né? Um sistema que ele é muito mais uterocêntrico e matrilinear, né? E que considera as mulheres a partir de outro lugar, né? Isso que o europeu vai dizer que é mulher, né? Porque
A própria concepção de gênero como uma categoria social que demarca poder e hierarquia na sociedade é uma construção europeia, né? Que vai servir aquilo que a Marimbani sempre fala, que é o poder, né? Então, a gente já sabe disso. Quem tiver alguma dúvida e se quiser falar um pouco mais sobre isso, a gente pode abrir esse parênteses, porque é fundamental a gente entender que as categorias sociais, os marcadores sociais de raça e gênero são fundamentais e fundantes, né, para o sistema do Tamauaso europeu. E aí, se vocês quiserem falar um pouco sobre, se tiver alguma dúvida ainda nesse sentido, eu acho importante que a gente supere ela agora, né? Alguém que tem alguma coisa para falar nesse sentido? O que é que vocês acham, né, do marcador social de gênero e raça ter sido fundante para o Tamauaso europeu e para esse sistema civilizatório europeu? A gente diz que raça, né, a escravidão racializada, ela funda o capitalismo, né? A gente sabe disso. Ela funda o capitalismo. E essa história que é dita, escrita, pensada pelos grandes homens, né, vai colocar os homens numa relação de poder, né, o homem como racional, né, e a mulher como irracional, né, mais ligada às emoções. Isso também diz respeito a um processo de racialização, né, porque aquele que é irracional, aquele que é considerado irracional, mais emocional, né, geralmente é colocado nesse sistema como inferior, né, porque ele não tem o poder da racionalidade. Então ele é inferior. Né? Então a gente entende isso, né? Essa questão dos marcadores sociais de raça e gênero, né? São importantes e são fundamentais para essa construção. Na verdade, sem isso seria impossível, né? Sem os marcadores sociais de raça e gênero, né? E aí a gente vai pensar, tá bom, Luiz, internet tá bom. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? A minha tá cortando ou não? Tá ok? Então, a gente vai lembrar, por exemplo, de que o próprio marcador social de classe também, né? E aí a gente vê o marcador social de gênero, ele vem racializado, né? Porque esse gênero, ele não vai ser o gênero de qualquer mulher, vai ser o gênero da mulher branca, né? O gênero da feminilidade, né? Porque essa coisa da feminilidade também, ela precisa ser construída em torno da ideia de mulher, né? Então, é o gênero da feminilidade que vai existir em contraponto à masculinidade, né? Esse gênero, ele é racializado, ele é branco. A gente compreende isso, né? Esse gênero é racializado, ele é branco, né? E a classe, por sua vez, também num sistema em que houve, né, essa escravidão racializada que funda o capitalismo, a classe ela também vai vir racializada, né? A classe ela também vai vir racializada. E aí a gente não está, obviamente, dizendo que descendentes de europeus também não são pobres, não, muito pelo contrário. A gente sabe que é um sistema que explora os outros, mas também explora ele mesmo, né? E tem aqui, mais para frente, a Marimbani vai falar sobre isso também, né? Sobre as guerras internas, etc. Então, a forma como o europeu é ensinado a ver a natureza e a sua relação com ela é particularmente importante, porque em parte, as consequências dessa concepção que são mais distintivas da cultura europeia. A ontologia europeia gera uma concepção da natureza e do humano e da realidade. O Alvin Goldner vai dizer aqui, segundo a Marimbani, que, na opinião de Platão, os fins não residem na natureza, mas nas ideias universais ou formas eternas que transcendem a natureza, nas quais a natureza apenas participa, entre aspas, imperfeitamente, e fora das quais ela é inerentemente desordenada. Por seu ponto de vista, portanto, a natureza não pode ser controlada pela influência externa de algum objetivo ou projeto regulador. Né? Então, a gente entende a importância de Platão para separar o ser humano da natureza, né? E colocar as ideias
né? Essas ideias que são universais como formas eternas que transcendem a natureza e nas quais a natureza ela somente participa imperfeitamente, né? Segundo o Alvin Goldman faz essa análise sobre Platão. O que é que vocês acham disso? Alguém quer falar? Eu tenho uma dúvida. Pois. Eu não cheguei a ler ainda essa parte, Uhum. mas você falando assim sobre meio que os pilares, né, da modernidade, dessa cultura europeia e tal, e eu lembrei de uma fala da professora Bárbara Carini, que uma vez ela falou que sobre a propriedade privada. Será que em algum Uhum. momento ela toca a Sim. Marimbani, ela toca nesse ponto da noção de propriedade privada? Porque, Uhum. pelo que eu lembro, ela falou que ela entendia como a propriedade privada como um dos pilares também, Uhum. para estruturar Sim, várias coisas, né? sim, sim. A marimbania ela vai se preocupar muito também com o caráter ontológico, Carol, né? Então ela vai entender que a produção da individualidade, do individualismo, do ego, do egocentrismo europeu, né? Que separa a noção de existência do nós, ela permeia todas essas coisas, né? A gente falou sobre isso no processo, por exemplo, da hierarquização da escrita, né? É, tudo o que perpassa, inclusive a propriedade privada, perpassa também por essa característica ontológica, né? A noção de existência, que é por isso que Marimbani vai dar conta, Carol, de novas terminologias que não existem ainda na linguagem branca ocidental, né? E ela vai precisar usar palavras africanas para pensar sobre isso, porque esse caráter da noção de existência ele não é levado em consideração. O caráter da espiritualização não é levado em consideração, tanto do processo de desespiritualização, né, de sacralização da natureza. Essas coisas elas não são levadas em consideração quando a gente vai fazer uma análise da cultura europeia a partir de uma perspectiva branca. Né? Então, para a gente fazer uma análise da cultura europeia a partir de uma perspectiva africana centrada, significa compreender o seu caráter ontológico, né, o caráter ontológico desses processos, inclusive da propriedade privada, o caráter espiritual desses processos e de dessacralização também, né, que envolve esse processo. Então, essa coisa, quando a Marimbani fala, né, do ego, da individualidade, do o tamarorro é o espírito que move a cultura. Não existe esse conceito no análise branca ocidental de o espírito que move a cultura, né? A gente tem algo talvez parecido ali com o ethos, com o logos, quando a gente pensa no tamawazo, né? No pensamento da cultura, que ainda não é a mesma coisa, mas entende, Carol? Então isso que Marimbani está dando conta desse caráter ontológico, desse caráter do berço, né, desses novos conceitos que são o berço civilizatório, o DNA da cultura, o pensamento cultural, o espírito que move a cultura, né? Então, a Marimani vai dar conta dessas coisas, né? Para a gente poder falar, inclusive, no sentido também, quando ela fala que tudo isso tem a ver com poder, né? Em que tudo isso tem a ver também o poder ele nos leva a acumular, né? A gente vai ver sobre isso também. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então, o Goldner vai continuar aqui falando, né, que ao conceber toda a natureza como intrinsecamente hostil ou indiferente à mente, tendo, portanto, uma disposição permanente para a desordem, as mudanças propostas pelo planejador são consideradas, feitas e mantidas apenas contra a natureza, não com a sua cooperação. Do ponto de vista de Platão, a mente e a razão, né, e portanto a ordem, não estão na natureza, mas estão acima dela e precisam dominá-la. A natureza emerge como o mundo do devir, o mundo sensível de uma ordem inferior ao ser, e portanto
para ser controlado, condicionado e moldado de acordo com as ideias absolutas e perfeitas que emanam do mundo do ser, né? E o ser humano na medida em que faz parte dessa natureza imperfeita, que apenas imita, mas não pode ser, também deve ser controlado e moldado, né? Aquele ser humano que também aquele ser humano que acha que faz parte dessa natureza, né? Quem são os seres humanos que entendem que fazem parte dessa natureza, que são parte dessa natureza, né? Esses seres humanos são os povos que não são europeus, né? O que começa a emergir é uma visão da natureza e do ser humano que os coloca em oposição uns aos outros. Ou seja, o ser humano não é mais natureza, ele não faz mais parte da natureza, muito pelo contrário. Ele está oposto a ela e ele deve dominá-la, né? A gente tem o grande mito, um dos mitos da ciência branca, né, ocidental, é, por exemplo, a ideia de que o ser humano está no topo da cadeia alimentar. Isso a gente aprende desde criancinha, né? Que pela sua habilidade de racionalizar, né, nós estamos acima de todas as outras. Estamos em cima de todos os outros, né? Isso é um mito também, né? E a gente está vivendo, inclusive, esse mito, né? Quantas pessoas foram mortas por um vírus, né? E não é a primeira vez na história que acontece. Até mesmo quando a gente morre, o nosso corpo ele é consumido também, né? Por milhares de outros seres. Nós viemos da natureza e é para ela que a gente volta, né? E aí começa a emergir essa visão da natureza e do ser humano que coloca um em oposição ao outro, em virtude do fato de que só a parte do ser humano é que é diferente da natureza, né, a racional, é superior a ela. Essa ideia da relação basicamente hostil entre o humano e a natureza, no qual o humano procura continuamente controlar a natureza, é caracteristicamente europeia. Ela perpassa a cultura europeia de forma linear, no sentido histórico-cronológico, né? E isso é interessante que o Vitor falou também aí sobre a questão do progresso, né? E a gente tem aquela ideia de que o progresso não pode ser parado, né? De que o progresso ele não pode ser freado. E o progresso ele é exatamente desenfreado, né? Ele está acontecendo o tempo todo de forma linear, né? No tempo, na história. E que progresso é esse que não pode? Inevitável, Lucier. Exatamente, ele é infreável e inevitável. E aí esse progresso que não pode ser parado, que está constantemente em movimento, né, ele tem a ver o tempo todo com a exploração da natureza, né? Ele não está em momento algum colaborando com ela, não é um progresso que colabora com a natureza, não é um progresso que pensa na natureza como um valor cosmoético, né? Ele é um progresso que é baseado no poder e no acúmulo, né? Ele não é um progresso que está baseado no respeito à natureza. Então, tudo a gente está vendo, especialmente no Brasil, que está sendo palco de um grande genocídio contra, né, as matas, contra os rios, contra os mares, né? O Brasil é palco de tudo isso, está pegando fogo, literalmente. Né? E a gente vê que tudo isso é em nome de quê? Né? Isso tudo é em nome da industrialização, do progresso, né? Da acumulação de bens. E aí não tem como isso estar separado também, Carol, exatamente da questão da propriedade privada. Ela fala aqui também que a visão cristã da natureza exibe novamente a influência da ideia platônica da natureza, desordenada e caótica, até mesmo hostil, e que deve ser controlada. O padrão ou projeto ao qual Goldner se refere é que o cristão usa para medir a moralidade de outros povos e moldá-los. Catherine George comenta a visão cristã da natureza como evidenciada nos relatos de terras descobertas recentemente no século XVI.
ela fala: a atitude dominante nesses relatos concebia a civilização greco-romana em particular, como uma disciplina essencial imposta às regularidades da natureza, uma vez que a natureza cega, sem restrição e orientação, corre para monstruosidades. Assim, cultura sem civilização corre para desordem e excesso. Então, os processos de dominação, né, eles tinham esse caráter, né, missionário, né, de tornar civil, para que todas as pessoas aprendessem. É o caráter que a Maribani fala para a gente desde o início, né, que é o caráter da universalidade, né, está sempre ali. É a universalidade, o universalismo. Aquilo que eu compreendo como certo é o certo, né? E eu devo impor isso aos outros. E ainda hoje é uma característica muito comum dos cristãos, né, irem em países africanos, em aldeias indígenas, né, para converter as pessoas ao seu modo de compreender a espiritualidade, etc. Esses dias eu vi uma igreja universal sendo fundada numa aldeia ancestral em África hoje, né? E foi muito triste de ver, né? É muito triste de ver, porque não é diferente do que tem acontecido, né? Bom, se alguém quer falar alguma coisa sobre esse processo de dessacralização da natureza, à medida que a natureza é dessacralizada, o ser humano ele também vai ser fragmentado e ele vai ser desespiritualizado, né? O processo de desespiritualização. Esse processo de desespiritualização. Deixa eu ver se alguém está escrevendo aqui, porque às vezes eu deixo de acompanhar, deixar aberto. Fala, Lu. Processo de desespiritualização para mim, eu acho que é parte do projeto, né? Tipo, de ensino que a gente passa as nossas vidas todas, né? A nossa vida toda. Tipo, é uma linha de produção, assim, quase literalmente, de uma forma de pensar as coisas, né? Porque hoje em dia eu sinto que eu tô muito afastada de um aspecto, tipo, de conexão com a natureza ou uma conexão espiritual, assim, né? Tipo, com nós. Muito, muito afastada, muito afastada. Tipo, é quase inconcebível para minha forma de, tipo, de percepção do mundo é, ver as coisas por um aspecto que não o racional, assim, né? Tipo, de tão programada que eu fui a, a perceber as coisas dessa forma, né? E por isso, às vezes, que o processo de afastamento dessa branquitude toda é um processo tão doloroso, né? Porque é uma coisa muito profunda, assim, né? No, na nossa forma de pensar, né? É. E a gente conversa muito sobre isso, é isso mesmo. Esses dias o meu filho perguntou para onde que os brancos voltam, né, ancestralmente, qual é a massa de origem da branquitude, né, para repensar para si. Né? A gente estava, acho que foi até um dia que a gente estava conversando, não foi, Lúcia? Acho que foi até naquele dia que você estava aqui que a gente estava conversando. Para onde é que a branquitude volta, né? Qual que é? Se Lúcia puder me lembrar qual que era o termo que a gente usou, qual Eu que não lembro, era desculpa, eu não lembro. qual que era o berço civilizatório, né, do qual a branquitude voltaria e Não qual que a gente que estava era. discutindo por texto faz uns dias? Talvez também, enfim. Hum. É, quando a gente pensa em pertencimento, né, a gente fala muito em pertencimento. Então, para as pessoas que têm bioancestralidade negro-africana ou indígena, vai haver aquele pequeno, mas importante lugar de conforto, que é o pertencimento. Eu posso me apegar ao meu pertencimento para poder
repensar essa minha noção de existência, esse meu estar no mundo, né? E aí para a branquitude, como que é isso, né? Como que é isso? Esse processo de desmame, né, do seu próprio descivilizatório. E aí a gente falou que na nossa cosmologia ancestral iorubá, quando a gente se cura, a gente cura os nossos ancestrais, né? Quando a gente entra num processo de cura com a gente mesmo, a gente cura tantos que já passaram e que deixaram em nós, né? Deixaram em nós, às vezes, isso que a gente chama mesmo de doença genética, de comportamentos, de vícios e de, né, todas essas coisas que a gente carrega dos nossos ancestrais, no nosso corpo, na nossa subjetividade, né? A gente cura, então a gente cura os nossos ancestrais e a gente cura também os que vão vir depois da gente, né? Então a gente cura a nossa ancestralidade. E pensando na branquitude, eu acho que fazer essa autocrítica e se racializar nesse processo também, né? De dizer, não, eu passo a me identificar como branco, né? Porque eu não me identificava como branco até pouco tempo atrás. Até pouco tempo atrás eu só era uma pessoa, né? Eu só era o Vitor, a Carol, a Lu, eu só era a Lucy, né? E o que é esse ser branco? O que é me colocar como branco? O que é me racializar como branco? E buscar um processo de cura. É também buscar o processo de cura ancestral, daquilo que também já passou. Porque é com a cura de pessoas brancas que a gente também vai mudar o mundo, né? A gente também precisa que as pessoas brancas estejam curadas também, né? Curadas, curando sua ancestralidade e curando todo esse passado que está aqui presente, né? Esse passado que não foi, que está aqui, que não é linear, o tempo não é linear, né? Então, o processo de cura da branquitude é importante também, né? E eu tenho pensado muito sobre isso através, principalmente, dos meus afetos brancos, né? Das pessoas que eu tenho carinho, que estão comigo, convivem comigo, né? Não são muitas, né? Mas tem algumas. E isso me faz pensar, né, bastante sobre essa importância, né, de que as pessoas brancas também precisam se curar, né, também precisam passar por esse processo de cura. E, bom, isso faz parte disso que a Lucy falou também, né? Esse desmame é doloroso, né? E eu imagino que se é doloroso para a gente, deve ser doloroso para vocês também, né? É doloroso, é um processo de desmame doloroso, né? A gente realmente se desespiritualizou, né? E o processo de espiritualização, ele acabou ficando muito místico, muito cheio de misticismos, muito cheio é, é como se, eu até falei esses dias, né? Que eu conseguiria racionalizar absolutamente todos os processos espirituais dos quais eu passei. Né? Não significa que eles são irracionais, né? Mesmo que eles também sejam, em grande parte, desconhecidos para a gente. Porque a gente também admite que o desconhecido é um lugar, né? Que é aquilo que, né, a gente não tem que, não, realmente não tem que saber e dominar tudo, porque tem coisas que vão ficar no campo do desconhecido, daquilo que ainda não é o tempo de conhecer. E talvez em algum momento, em algum outro tempo eu conheça, mas ainda não é o tempo também de conhecer. Isso faz parte dessa coisa da desespiritualização também. Né? Como é que a gente se fragmenta e deixa de ter intuição, que é uma coisa que todo mundo tem. A intuição é parte de um processo que para nós também é espiritual. Né? A intuição, a sensibilidade, as energias, né? A gente sente coisas, a gente sente vibrações, né? A gente sente essas coisas, fazem parte da nossa experiência, né? E aí, como é que a gente lida com isso para além da racionalidade? Porque, né, a racionalidade não dá conta de tudo, porque o nosso poder de observação também é muito limitado sobre as coisas, a gente só enxerga um lado das coisas, né? Alguém quer falar alguma coisa? A gente pode passar então desse ponto da desacralização do humano e da
ou da dessacralização da natureza e da desespiritualização do humano. A gente pode passar por esse ponto? Alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso? Tem bastante coisa aí, quem Só não leu, queria- acho importante. Pode falar. Não, eu só queria comentar esse negócio de das pessoas brancas procurarem a sua ancestralidade, né? Eu acho que é uma coisa bem... Porque, digamos, para nós, eu vou falar nós brancos, soa como algo que não tem, digamos, não faz sentido na nossa cabeça porque a gente não compreende, sabe? A gente não é levado a refletir sobre essas coisas, assim, eu acho. Talvez pela religião que seja, eu pensei se a gente, quando a gente morre, ou a nossa crença leva a gente meio que obedecer ela através de um medo de não ter uma punição eterna, sabe? Então, essa coisa assim, parece que o que rege a cultura ou a religião é meio que, no fundo, um certo medo, assim, temer a Deus, sei lá. Sim. Por isso que a gente até falou esses dias também que é muito comum a gente ver pessoas brancas ou em terreiros de candomblé ou em, né, em espaços de aldeias indígenas tomando ayahuasca, né, que é os que a gente fala que são os namastê, né, ou budista, né, e é isso, é porque a relação com a espiritualidade na branquitude é traumática, né? É traumática, é violenta, né? É absurdamente violenta, né? E não só para a individualidade das pessoas, mas foi violenta também, né? Para nossas ancestralidades, para civilizações inteiras, né? Então você imagina algo que foi violento para civilizações inteiras, claro que vai ser violento no âmbito da existência também, né? E é isso, se curar é parte de curar a ancestralidade, é parte de curar esse passado, né? Esse passado sangrento que a minha ancestralidade derramou. Da mesma forma que eu tenho um passado sangrento de sangue derramado, né? Então a gente é se curando que a gente cura essas coisas, né? E isso é uma concepção também africano-centrada, pensar nesse âmbito. Porque quando a gente pensa em soluções para o mundo, né, aos moldes da branquitude, aos moldes, né, do pensamento da cosmovisão da branquitude, a gente pensa em ideologias políticas, ou em salvacionismos, né? A gente pensa nesse tipo de coisa, que ou vai vir extraterrestre, ou vai ter que ser uma ideologia política, né? Ou que vai ser uma... A gente não pensa na dimensão de cura das pessoas. A gente não pensa nessa dimensão, né? Quando a gente pensa nos modos da branquitude. Então a gente pode superar isso aí. Tem coisas interessantes para vocês lerem ali, né? Se não leram, quem não leu, aí sobre esse ponto. Mas eu acho que seria interessante a gente ir avançando. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu gostaria de colocar. Ela fala aqui, ó, que claramente uma das características marcantes da visão de mundo europeia é o seu tratamento da diferença. E talvez o que se desenvolveu foi um tamarorro, ou seja, um espírito, né, que relacionava-se à diferença percebida intensamente, xenofobicamente e agressivamente defensivo. Essa relação pode ter sido causada e efetuada por uma visão de mundo que dimensionava a diferença em termos do seu valor relativo. Um asile que exige poder. E isso é um ponto muito importante, Marimbani vai falar, né? Acompanhado pelo modo de objetificação. Isso estimula uma ideologia e um comportamento político que permite que os europeus se sintam justificados em tratar os diferentes, entre aspas,
povos como objetos desvalorizados. Uma vez que a visão de mundo tem força ideológica, outras visões de mundo eram e são ameaçadas políticas e, portanto, são ameaças políticas, né? As outras ideologias, as outras visões de mundo se tornam ameaças políticas e, portanto, é necessária uma agressão cultural pela qual a visão de mundo europeia seja imposta a povos diferentes. Esse modelo teórico será reiniciado ao longo desse estudo. Seu principal impulso é a insistência na relação íntima e casual entre o tamarorro, ontologia, eidos, epistemologia, o tamawazo, e o comportamento político, cultural na experiência europeia. Então, é fundamental que a gente entenda isso, e aí ela fala aqui de novo, né? Essa relação, esse impulso, esse impulso é a insistência na relação íntima e casual entre o que ela vai chamar de o tamarorro, que é o espírito que move essa cultura, a ontologia, né? Ela puxa aí de volta o conceito de eidos, e epistemologias, que é o que ela chama ali de utamawazo, que é o pensamento que move a cultura. Né? Isso aí na experiência comportamento político-cultural, né, europeu. Então, isso está o tempo todo ali. E a gente vai observar isso ao longo desse estudo também. Acho que é isso aqui, né? Em últimas instâncias, resulta em um universo que constitui uma hierarquia com os mais naturais dos seres ocupando as posições inferiores de classificação, e os mais espirituais, Deus e os anjos, como os seres mais elevados e superiores. O humano é único, por ser ao mesmo tempo natureza, carne e espírito, portanto, entre os seres animados ele é o mais racional e por isso o mais elevado. O uso do termo espírito é um tanto problemático, né? E aí ela vai falar aqui que, não sei como pronuncia Niebuhr, não sei se ele é Lucy, não sei se é filósofo, aí fala de Hegel e Aristóteles, utilizam de modo muito diferente do meu uso do termo. A utilização por ele conota o intelecto e o racional como oposto à natureza. Em minha opinião, o espírito é a natureza. O humano, assim como supranatureza, ele é o metafísico. É responsável pelo sentido moral, comprometimento, valor e emoções humanas, pela criatividade e cultura humanas. Ele constitui o substrato a partir do qual o intelecto nasce e pelo qual este é devidamente fundamentado. O platonismo, a teologia cristã e a cosmologia da cadeia do ser contêm uma concepção do ser humano como não estando em casa no mundo natural, né? Como se fosse outra coisa. Eles não estão em paz consigo mesmos por causa da natureza dualista. E essa questão do dualismo também, e a Marimbani vai trazer sempre, né? Essa natureza dualista. E isso contrapõe a questão da pluriversalidade, né? Que compreende que as coisas não precisam ser divididas em dois, em opostos, mas elas podem colaborar a partir do princípio da complementaridade e da pluriversalidade das coisas. Quando as entidades espirituais são removidas do quadro, como costuma ser uma vez que a cosmologia é construída, o que resta é uma hierarquia, com os seres no topo olhando para baixo sobre a natureza, né? Então, tudo isso é mais uma vez sobre poder, né? E aí, uma vez que eu desespiritualizo o humano, a gente viu também já isso, que eu também institucionalizo, né? Eu coloco mais uma instituição que é poderosíssima, talvez a mais poderosa, que é a religião. E aí eu institucionalizo a espiritualidade. Eu institucionalizo isso, que eu posso, inclusive,
me afastar, né? Posso ser um renegado, né? Eu posso, inclusive, me afastar. E institucionalizar a espiritualidade justifica, né, toda a ordem de violência. Então, imagina que característica é essa tão forte, né, que compõe a nossa humanidade, que precisa ser assim tão controlada, né? A gente lembra mais uma vez como é que começa a revolução no Haiti? Primeira República Negra fora da África, através de uma cerimônia de voodoo. É ali que nasce a revolução do Haiti, através de uma cerimônia de voodoo, né? Então, e que aspecto poderoso é esse? Que eu preciso fragmentar, né? E que eu preciso institucionalizar. Então, pensem, é muito poderoso esse aspecto. O aspecto da espiritualidade é um aspecto muito poderoso. E aí, o que a branquitude nos ensina é que espiritualidade e religião são a mesma coisa, mas não são. A religião, ela é a instituição branca, porque fundamentalmente é criada pelos europeus, porque inclusive até hoje a gente fala as religiões indígenas. Não existe religião indígena. Não existe religião ancestralmente falando em África também. Não existe. Né? Existe dinâmica mitológica, noções de existência, existem cosmologias. Eu posso falar em várias coisas, mas em religião não. Inclusive Kemet. Né? Quando a gente pensa Kemet, o Antigo Egito, e a gente vê o que a branquitude ensina pra gente, que aquilo ali é uma teocracia. Ninguém falava em teocracia. Nem existia esse Deus aí que os brancos falam. Kemet tinha universidades espiritualistas. Ali que os gregos aprenderam coisas. Era ali que os gregos iam para ficar pensando coisas que eles não pensavam. Então, essas coisas, Marimbani, inclusive, vai falar sobre isso também, sobre Kemet. Alguém quer falar alguma coisa? Que minha bateria está avisando. Bom, tem 45 minutos, dá tempo. Se ela for fiel, 45 minutos. Mas a gente tem menos que isso. Vamos lá. Mais alguém quer falar alguma coisa? Só rapidinho, então, para essa fala que tu fez agora, talvez tenha dado mais clareza ao que eu queria falar antes sobre a limitação da branquitude em pensar em ancestralidade, porque a religião a religião, né, ela é delimitada por isso, né, por essa questão do temor, né, por controlar através do medo e o temor, né, e criar arbitrariedades, né, dogmas, coisas assim. Exatamente, exatamente. Exatamente. É isso. Então aí a gente vai vir para os modelos alternativos ali mais para frente, né? Que aí ela vai falar, né? Mas isso é afinal apenas uma descrição do Tamawaso europeu. E a Europa representa uma fração das criações ideológicas e culturais do mundo, né? Uma fração. Existem outras possibilidades. Ela vai nos dizer. Ela vai dizer que o universo africano ele é personalizado e não objetificado. O tempo é experimentado. Não há infinito abstrato e futuro opressivo. O tempo cresce organicamente no passado e do presente. O valor é colocado sobre o ser, ao invés do fazer. Por isso que a gente fica muito falando sobre esse caráter ontológico das coisas, né? Porque o valor está no ser. Então não adianta eu fazer coisas se eu não sou aquilo, né? Não adianta eu me comportar a gente fala muito sobre a coisa da comportamentalidade, que os nossos valores eles devem ser revertidos em comportamentalidade. E aí sim o fazer tem sentido, né? A minha existência é revertida em comportamentalidade. A forma como eu me percebo no mundo, ela deve ser revertida em comportamentalidade. E aí sim, eu posso dizer que o meu fazer é um fazer real, né? Ele não é um fazer superficial.
Vocês entendem isso? Ela dá pra gente um esquema aqui. Mas antes ela fala que o universo não é entendido através da interação fenomênica, que produziu poderosos símbolos e imagens, que por sua vez comunicam verdades. O universo no Tamawazo europeu ele não é entendido através de uma interação fenomênica, que produz símbolos e imagens. Ele é compreendido através do quê? Da racionalização, né? Somente da objetificação. A visão aqui na figura 1, ela fez um esquema, não sei se vocês têm acesso aqui. Eu devia ter pego de novo esse esquema para colocar. Não dá para fazer isso, Nicole? Não tem como colocar um esquema aqui na apresentação? Bom, mas não tem problema. Qualquer coisa, vamos tentar falar aqui rapidamente, né? Ela fala que na visão de mundo euro-americana, o humano está no mundo fenomenal. Então, o humano ele é aquele que compreende o eu, o self, o sujeito, o ego, a autoconsciência. E existe um grande vácuo entre esse humano e o mundo fenomenal, que é o não humano. E quem é o não humano? São as outras humanidades, né, que ela coloca aqui ainda outros homens, mas são os outros, né, que não eles, a natureza, os seres invisíveis, os conceitos, né, existe um grande vácuo entre essas duas coisas. E que o mundo fenomenal e não humano, ele é o que? Objetificado. Ele é isso. Ele é um objeto. A natureza se torna um objeto. As outras pessoas se tornam objetos. Os seres invisíveis se tornam objetos, os conceitos se tornam objetos. E aí, na visão de mundo africano, né, africanizada, os seres humanos, os conceitos, a natureza, os seres invisíveis, os sujeitos, o eu, o afeto, o ego, o mundo fenomenal, a autoconsciência, as outras pessoas, tudo isso faz parte do humano na visão de mundo africano centrado, né, africanizado. O que vocês acham? Nós somos tudo isso? Vocês acham que faz sentido? Vocês acham que a gente tem esse vácuo entre o humano e a natureza? Entre o humano e os outros, né? Um tipo de humano e os outras culturas, outras pessoas? Existe realmente esse vácuo? O que é que faz sentido para vocês? Acho que a partir do momento que a gente se entende como o ápice da vida, eu acho que a gente acaba criando esse vácuo abstrato, né, para justificar também o nosso controle sobre as coisas hoje. Eu acho que faz muito sentido também, assim. E, inclusive, recentemente, eu passei por uma coisa que eu achei, assim, curiosa, né? Porque eu tenho uma irmã. Obviamente, né, somos mulheres brancas e tal. Só que eu estudo um pouco mais as questões de outros povos. A minha irmã é uma mulher que ela é evangélica, né? E aí ela segue o ensinamento da Bíblia, essas coisas. Aí a gente estava falando sobre questões bem simples, assim, por exemplo, adoção de animais, né? Pet, cachorro, pensando assim. Aí ela falou: olha, eu acho que é muito errado uma pessoa cuidar de um cachorro assim e trazer o cachorro para cima da sua cama e cuidar, porque eu acho que
cachorro não é gente. Eu acho que os animais são os animais e que nós, seres humanos, somos superiores. Eu acredito sim, eu não sei, eu nunca li a Bíblia toda, né? Mas eu acredito que tem muito dessa participação da Bíblia, nesse sentido de separar, né? De botar assim, os animais estão no mundo para servir as pessoas, digamos assim. Eu não concordo muito com isso, mas também eu não falei nada. Fiquei ouvindo, né, a parte dela. Eu não concordo com isso, mas aí me veio na memória, né? Essa questão de separar o ser humano do que eles chamam natureza. Natureza é outra coisa. E deve ser tratada como inferior, né? Sim, exatamente. Realmente foi bom você falar sobre isso, Lu, porque eu pensei exatamente sobre a coisa da colonização da imagem de Deus, né? Que foi a primeira coisa que o europeu colonizou, que foi a imagem de Deus. E essa imagem de Deus é um Deus é um Deus que ele cria o universo inteiro somente para o homem, né? Então, daí a gente já tira a megalomania, né? Daí a gente já entende o tamanho da megalomania, porque foi um Deus que criou tudo que foi criado foi para o homem. E tá na Bíblia, inclusive, esse trabalho, entre aspas, que o ser humano tem de controlar a natureza, né? Quando em Gênesis Deus fala para Adão e Eva que eles precisam conhecer todas as folhas e plantas que existem pelo nome, todas as plantas, todos os animais, né? E aí essa relação de conhecer é compreendida, né, como dominar também, né? Como dominar, não só como conhecer, que se fosse só conhecer, tava bom. Eu acho também que a gente tinha obrigação de conhecer pelo nome todas as coisas, mas existe uma diferença entre conhecer e dominar, né? É isso. E aí a Marimbani ela vai falar nesse ponto fundamentalmente isso, que existem outras possibilidades, né? Outras possibilidades. Ela vai falar aqui, ó, nas primeiras escolas daquilo que viria a ser considerado filosofia grega, os ensinamentos da ciência faraônica são evidentes e aquilo que continuou a ser desenvolvido como ciência foi fortemente influenciado pelo que precedeu em Kemet, no Antigo Egito. O que começou a mudar, no entanto, foi a abordagem e a atitude da objetivação. Isso é o ponto fundamental. As novas formas tinham um tamarorro, uma vida espiritual diferente. A definição do tamawaso tornou-se crítica. Os gregos, incapazes de compreender o princípio espiritual na base da ciência sagrada, simplisticamente antropomorfizaram as verdades cósmicas. Sua resposta religiosa resultou na redução da filosofia africana, como expressa através dos símbolos dos neteres, através da contribuição de caráteres físicos e aos princípios metafísicos. Então, veja bem, eu estou dizendo isso há um tempo aqui com a Lucy, né? Você achou aí, Nicole? É bem em cima, bem antes disso aí, bem antes. Embora esse também seja um esquema muito interessante, mas é bem antes, é bem antes. Ah, não, na verdade não, é bem depois. É bem depois. Mas acho que a gente pode ir adiantando aqui. A gente está falando que não é possível a gente falar de filosofia grega sem falar de filosofia africana, né? Porque a filosofia grega ela pode ser considerada uma redução simplista, né, do que seria uma filosofia africana. E isso a gente já comprova historicamente as relações entre Kemet né, e a Grécia, né, inclusive entre os filósofos gregos.
Então, se a gente já compreende isso como um fato histórico, a gente pode, a partir disso também, pensar um pouco mais sobre como se estabelecia essa relação entre Kemet, a partir do momento que a gente estuda, né, Kemet, porque a gente não teve, veja bem, a gente não teve a oportunidade de estudar Kemet. Vocês têm noção do que isso significa? Voltamos? Acho que agora Voltamos? deu. Gente, eu achei que a gente tinha sido invadido. Estamos todos bem. Parecia que a gente tinha entrado num buraco negro, assim. Tipo. Gente, então eu achei que a gente estava sendo invadido, porque tem umas reuniões que são invadidas aí, né? Eu já estava esperando um pornozão aparecer assim no meio do rolê. Gente, olha, se foi a invasão, foi muito bonita, valeu, foi emocionante. É isso aí, é isso aí. Gente, vocês já pararam para pensar por que é que. Vamos tentar voltar, né? Vocês já pararam para pensar por que é que a gente não estuda Kemet, não estuda, né? Porque existe uma ciência, isso é muito louco. O único país, né? Porque hoje é uma nação, mas o único país que tem uma ciência com seu nome, qual é? Eu dou um doce para quem souber, gente. Qual é o único país que tem uma ciência com seu nome? Não. Vocês já ouviram falar em egiptologia, né? E por que isso nunca foi curioso? É, isso, egiptologia. Egiptologia é uma ciência, né, controlada pela Europa, também pelos Estados Unidos. Principalmente, a maioria das pessoas são brancas, são arqueólogos e antropólogos e pessoas brancas, que é uma ciência para controlar as informações acerca do Egito. O Egito, para nós, é Kemet, que significa terra de pretos. E o Egito era, o Kemet era o berço civilizatório, antes que Grécia fosse o berço civilizatório. E existe uma relação muito próxima entre Grécia e Kemet até, né, o fim quando o Império Romano, junto com a Grécia, tem uma obsessão em dominar o Egito, né? Eu vou precisar botar uma bateria aqui, gente. Só um minutinho aí. Bom, mas a gente pode ir falando, eu vou colocando, eu vou andando. Então, veja bem, a gente tem uma quantidade de informações sobre Kemet, né, controladas, mas elas existem. E aí nós temos
nós temos uma grande pesquisadora, que eu já falei para vocês várias vezes, que é a Catiúcia Ribeiro, que é uma filósofa que se ocupa em estudar Kemet. Então, é muito importante para quem tiver interesse em dar continuidade a esse estudo, para procurar a Catiúcia Ribeiro também, né? Deixa eu só colocar aqui, gente, um minutinho. Só vou colocar aqui. Beleza. Pronto, voltei. Gente, nosso horário é até as 3 ou até as 3h30, Nicole? É até as 3? Ah, então já passamos. Pode ser, por mim pode ser. Se vocês estiverem de boa, já que é o último dia, né? Vamos segurar um pouquinho então. Massa. Já no dia, vamos segurar então um pouquinho. Né? Então, essa questão dos modelos alternativos é um ponto que a Marimbani vai chamar a atenção, né? Porque não adianta só criticar, mas a gente não entender que existem outras possibilidades. E isso é uma coisa que ela dá para a gente desde o início, né? Ela dá para a gente desde o início, que a gente está fazendo uma crítica africano-centrada, que significa uma crítica a partir de valores, né, e de cosmoéticas, de percepções africano-centradas, né? Essa perspectiva que ela dá, né, que o Renato Nogueira vai chamar de afroperspectiva, né? E aí a gente tem o Cheikh Diop, o Molefe Ashanti, que também estudaram o conceito de afrocentricidade, né? E Marimbani também é fundamental na formação desse conceito de afrocentricidade, né? E a afrocentricidade é uma forma de olhar para as coisas, tá? Também. Ou seja, quando eu vou fazer uma pesquisa no meu campo, seja o que for, eu digo que se a gente estudar banana, a gente pode estudar banana de forma afrocentrada, se a gente quiser, né? A partir de uma perspectiva afrocentrada. Não importa o que a gente faça, não importa o que a gente estude, né? Sempre é possível a gente assumir. E é uma forma também de estudo anticolonial, né? Porque a gente vê os estudos decoloniais, os estudos pós-coloniais, mas que ainda obedecem às mesmas normas, obedecem às mesmas regras, os mesmos modos operantes de pensamento, né? E quando a gente faz uma crítica africano-centrada, um estudo africano-centrado, a gente está fazendo um estudo anticolonial, porque a gente está rompendo com alguns pactos e alguns modelos de pensamento, né? E isso é fundamental também. E aí, para a gente assumir o último ponto, então, mais alguém falar alguma coisa sobre isso, gente? Então, vamos fazer uma grande revisão de tudo isso aqui que a gente viu, né? Que é com o caráter do Tamawazo europeu. Que caráter é esse? A gente vai rever aí o que foi que a gente... primeiro, vamos repensar se a gente compreende bem o que é o Tamawazo. Vamos relembrar disso. A gente compreende bem o que é a Zile, o que é o Tamawazo e o Tamarorro. Vamos tentar relembrar isso. Meu filho, se você aparecer pelado, você vai aparecer aqui na câmera. Olha. Isso. Vamos relembrar. Vamos relembrar o que vamos lembrar, alguém pode me dizer o que entendeu sobre asilo, o que é um asilo cultural? O que a Maribani fala que é um asilo cultural? O Cheikh Diop vai usar um outro termo, que aí é sempre bom a gente lembrar para poder entender, que é o berço civilizacional, o berço civilizatório, né?
Então, que berço é esse? Esse berço civilizatório. A Marimani vai falar sempre que é o germe da cultura, é o DNA da cultura, eu gosto de falar disso também, que é o DNA da cultura, né? E aí o que ela vai chamar de o tamauaso. Ô, Lucas, pode dar outra para mim, por favor? Não precisa lavar a louça agora, não. O que é o tamauaso? Eu ainda confundo o Tamauaso com o Tamarorro, porque na minha cabeça eu sei que um seria como a visão, digamos, o que a visão científica das coisas, e outro seria, digamos, a arte, digamos, a espiritualidade barra religiosidade, assim, tipo, a inspiração que move digamos, a própria ciência e, e a criatividade da cultura, eu acho. Então, eu confundo qual que é o aso e o rojo, nesse caso. O tamauaso, ele é o pensamento cultural, né? Ele é aquilo que a gente tem. Eu gosto de pensar que não é só o pensamento, ele é o modo de pensar. É que esse é o ponto, que a gente não tem um conceito para o que é o modo de pensar de uma cultura, digamos assim, né? Como é que se pensa nessa cultura? Como é que essa cultura pensa? Como as pessoas da cultura pensam? E a gente sempre falou que esses conceitos estavam sempre ligados também às existências, né? As noções de existência. Então, esse conceito do pensamento envolve pessoas. Ou seja, o que é que as pessoas pensam nessa cultura? Como, na verdade, eu acho que não é só o que, mas é como também. Como essas pessoas pensam nessa cultura? Qual é o modo operante de pensamento? Né? Que é isso que a gente vai revisar aqui. Que a gente viu nesse capítulo sobre esse modo de pensamento. A gente viu a racionalidade, a objetificação, a individualidade. A gente vai relembrar tudo isso aí. Né? E o tamarorro é o espírito que move essa cultura. O que é o espírito que move essa cultura na concepção de vocês? Que espírito seria isso? O que é que Marimbani está chamando de espírito? Que não é pensamento, mas é espírito. Teria a ver com o título do livro, Yurugu, seria tipo esse ser, o espírito, eu acho, europeu, ele é fragmentado, né? Ele não é completo, então ele deixou uma metade de um lado e ele prossegue com uma e ele está sempre em conflito porque ele esqueceu da outra metade. Exatamente. Ele é fragmentado. Ele é fragmentado, mas ele tem ele existe. É isso que a Marimbani está dizendo. Existe um espírito que move a cultura europeia, embora ela não admita que existe e que esse espírito né? Embora não admita explicitamente, mas existe um espírito que move essa cultura. E que espírito é esse? É o espírito que ele demanda o quê? Ele quer o quê? Poder. É o poder que move. O poder é mais do que um valor. É algo que nos move. A dominância, o poder, a competitividade, a competição nos move. Isso nos move. É um espírito que nos move. Né? E essas são as coisas que estão ali o tempo todo, atuando de forma muito mais espiritual, no âmbito muito mais espiritual. E que também está ligado às pessoas, não está separado das pessoas. As pessoas se sentem assim também. É isso que move a vida delas, né? Que é isso que nos move, né? É a coisa da competitividade, de ser melhor, de merecer. A única coisa que eu tenho incondicionalmente é o amor de Deus.
A Marimbani vai falar sobre o amor também, lá para frente. É outra ferramenta poderosíssima que a igreja criou. Não era coisa que se falava não, isso aí, viu? Mas a igreja criou. Capítulo 13, lá de Coríntios. O amor tudo suporta. O amor é paciente. Né? Jesus é amor. Jesus é amor. Né? Isso tudo não tá no tamaroro de uma cultura? O amor é uma coisa que todo mundo vai entender como algo supremo a todas as coisas. O Muniz Sodré vai dizer que os povos africanos eles não são do amor, eles são da alegria. E que a alegria é a plenitude da existência. Que a alegria é você estar sintonizado em harmonia com as coisas. Exatamente, Lu. O contrário é o diabo. Exatamente. Exatamente. O contrário é o diabo. Porque Deus não nasce sozinho. Para Deus ser Deus, precisa ver que haja também um diabo, né? E os povos que são demonizados somos nós, né? Enquanto povo, enquanto descendentes desse povo, assim como os indígenas. Mas os pretos não tem diabo maior que os pretos. É que nós somos o diabo mesmo. Nós somos mesmo, porque se você for ver, né, a capacidade que a gente teria junto cognitivamente, inclusive em número de pessoas, né, porque nós somos sozinhos, enquanto o povo, a diáspora é sozinha, 40% da população mundial, é um povo que sozinho equivale a 40% da população mundial. Se esse povo tivesse todo liberto cognitivamente, né, e não destroçado pelo colonialismo, realmente ia ser o diabo para o sistema da branquitude. Realmente a capacidade destrutiva né, que a gente tem com o sistema da branquitude para o sistema da branquitude é muito grande. Porque o sistema da branquitude ele não convive com o nosso, ele não sabe, ele não poderia, ele não saberia. Inclusive, para ele existir, é preciso que nós estejamos aonde estamos, né? Escravizados. E aí é por isso também que os nossos estudos tão potentes para as academias brancas começam a desvalidar também toda a ciência, né? A ciência a ciência está sendo desvalidada, né? Está sendo colocada como algo que não tem mais importância, porque qualquer um agora pode ir lá na ciência e falar coisas, né? Quando a ciência era só branca, ela era uma grandíssima autoridade. Né? Então, a autoridade da ciência agora ela está sendo questionada, não é à toa também. Né? Nós estamos na universidade, os povos indígenas estão na universidade, né? Os povos periféricos estão na universidade, as pessoas trans na universidade. Aí, será que a branquitude dá conta disso? E será que a gente dá conta também, né, de estar nesse lugar? Eu acho que dá. Bom, e aí esse caráter do Tamauaso, o Tamauaso a gente viu que é esse modo de pensar, é esse pensamento cultural, né? Ela fala uma coisa importante aqui, né? Fala uma coisa importante aqui. Não devemos deixar, eu me lembrei do que a gente falou outro dia que você comentou, Lúcia. Eu acho que aqui tem uma resposta interessante a isso também. Não devemos deixar essa discussão com a impressão de que o pensamento platônico conduziu a mudanças vastas e imediatas na natureza da cultura europeia. Para começar, não havia, em certo sentido, nenhuma Europa em seu tempo. Mas, em outro sentido, o que nós identificamos como a asília europeia, a semente da cultura, já tinha sido plantada. A plantação dessa semente teve que ter tido lugar nos primeiros dias do desenvolvimento tribal indo-europeu.
onde já havia um tamaror muito definido, ou mesmo mais cedo, com os primeiros Homo sapiens a habitar os estepes da Eurásia e a região do Cáucaso por um tempo suficiente para se tornarem não africanos, né? Porque a gente sabe que enfim, eu corro o risco de ser redundante, mas eu acho importante dizer, né? Que a gente sabe que o berço da humanidade, onde nasce a humanidade, é em África, né? Em África nasce a humanidade. E o que se sabe é que os povos, chamar de brancos mesmo, os povos brancos europeus, já que eles têm agora nação e né, um nacionalismo europeu, então vamos chamá-los. São os últimos na Terra a como eles se colocam como civilizações mais antigas, as civilizações as mais antigas, os que fundaram a civilização, na verdade, porque as outras eles mal consideravam civilizações, né? Eles realmente acreditam que eles são a primeira grande civilização, né? Por terem sido capazes desse sistema de globalizar, universalizar, né? E colonizar a Terra como um todo. Então eles colocam como a primeira grande civilização, né? Então veja bem, a branquitude é, na verdade, a última. É o último dos povos, né? Os europeus, na verdade, são os últimos dos povos. Foram os últimos a se formarem, os últimos a se estabelecerem. Eram os que passavam muita dificuldade, muita fome, né? Então, assim, a gente precisa mudar um pouco a cronologia das coisas, de que para trás da civilização da branquitude só tinham macacos, né? E começar a pensar sobre essas poderosas ferramentas que a gente tem de conhecimentos ancestrais ainda à disposição e sendo estudadas, seriamente estudadas, né, até hoje. Então, isso significa que o trabalho de Platão foi ainda mais importante no processo de definição do Tamawaso, porque ele tinha sido prefigurado no germe da cultura, necessariamente, se a Asile viria a ser realizada. Significa também que, à medida que a cultura, por meio dos seus membros, lutava para assumir uma definição particular, ela estava se desenvolvendo de acordo com códigos já existentes. Um tanto no sentido em que consideramos uma determinada combinação de genes como determinante de uma forma humana particular. A semente luta para se desenvolver, a semente sempre luta para se desenvolver. O germe insiste em cumprir o seu papel reformulador. A história europeia é uma história de sangrentas guerras e batalhas internas que lutam para manter um caráter particular e eliminar influências opostas, que são sempre os hereges, os infiéis, os bárbaros, e aí eu acrescento também os selvagens, né? É uma história de comportamento agressivo em relação às outras culturas. Toda diferença ameaça a realização da asile europeia. É como a luta de uma criança para nascer. A batalha é travada porque a asile existe. E o pensamento platônico é tão significativo e determinante porque ele se adequa a essa asile. A sua trajetória epistemológica ajudou na formulação de um Tamawaso que complementasse a asile. Então, Platão foi fundamental porque ele foi aquele que abraçou e que germinou aquela asile, né? As epistemologias, as ideias de Platão, com Platão, ela fala que com Platão a epistemologia tornou-se ideológica. A epistemologia tornou-se ideológica. Além do mais, ao contrário do que alguns alegaram, as concepções platônicas não tornaram o conhecimento acessível às massas por meio da sua dessacralização. O que ele fez foi assegurar que, pelo menos até
a galáxia de Gutenberg, os poucos não teriam nenhuma ameaça dos muitos, porque os muitos não tinham acesso à vida intelectual do Estado. Então, Platão nos apresenta uma epistemologia ideológica que justifica o domínio de uma minoria recente, inclusive, toda cagada na história da humanidade, a dominação através justamente do que depois vem renascer como o iluminismo. É a grande ferramenta, a razão, a grande ferramenta, a razão é a grande... Voltando, é tudo sobre poder, né? É tudo sobre poder. Então, a razão vai ser a ferramenta que alguns têm acesso à vida intelectual. E essa minoria deve assegurar o que será feito pela maioria, né? E aí, bom, ela vai dar aqui pra gente mais embaixo, deixa eu chegar logo aqui. O Tamawaza, o pensamento culturalmente estruturado, reordena o universo em relações que preparam para a ilusão de controle. A separação deve vir primeiro. A Asile força sua própria autorrealização através da estrutura cognitiva do Tamawazo, da seguinte maneira. Então, veja bem, o Tamawazo é a estruturação cognitiva, né, dada pela Asile, a forma como as pessoas vão pensar, né? E aí a gente tem, quem quiser anotar, a gente tem a dicotomização, ou seja, todas as realidades são divididas em duas partes. Isso começa com a separação de si e do outro. Eu não sou mais nós, né? E é seguido pela separação do eu em várias dicotomias, como razão, emoção, mente, corpo, intelecto, natureza. O processo continua até que o universo seja composto somente por entidades diferentes. E aí também opostas, né? Porque ela vem falar relações oposicionais, é o outro ponto. Tem a dicotomização e as relações oposicionais, confrontantes, antagonistas. Relações oposicionais, confrontantes, antagonistas. Essa dicotomização, ela não precisa ser só ela não é só um dualismo, mas ela é um dualismo confrontante, oposto, antagonista. O eu conhece a si mesmo porque é colocado em oposição ao outro, que inclui a parte natural e afetiva do eu. Essa autopercepção é a origem da consciência europeia. O outro, aquilo que é percebido como sendo diferente do eu, é ameaçador, estabelecendo, portanto, uma relação antagônica entre todas as entidades que são diferentes. Então, não é possível eu ser diferente e conviver coparticipativamente no princípio da complementaridade, porque tudo que é diferente é o que o Cheikh Diop vai dizer, que é o berço civilizatório da xenofobia. Eu tenho aversão a tudo que é diferente. Eu vou odiar tudo que é diferente. E tudo que é diferente necessariamente está contra mim e me ameaça. E aí um outro ponto é a segmentação hierárquica. O processo mental de separação e separação original atribui valor qualitativamente diferente, ou seja, desigual. As coisas, elas não vão ser só opostas, mas elas vão ter valores de hierarquia. Elas vão ter valores de hierarquia. Elas vão ser opostas, mas uma vai ser superior à outra. E aí outro modo operante do Tamawazo europeu, o pensamento analítico não sintético. A tendência à divisão e ao segmento torna o europeu confortável com a modalidade analítica, na qual as realidades são despedaçadas para serem conhecidas. É a objetificação, né, que vem logo depois, a objetificação. Para eu fazer isso, para eu analisar, eu objetifico as coisas. A objetificação.
A conceitualização do pensamento puro é possível graças a uma ênfase cognitiva no absolutismo e na abstratização. O eu, como mente sem noção, cria os objetos próprios do conhecimento através do ato de controlar o que é inferior a ele em um sentido fenomenal. Nesse sentido, tudo aquilo que é o outro, a parte do eu pensante, é objetificado e, portanto, capaz de ser controlado por esse eu. Enquanto o eu consciente é cuidadoso para permanecer afetivamente separado, né, a gente precisa estar separado afetivamente do objeto. Portanto, através do modo de objetificação, o conhecimento se torna um mecanismo que facilita o poder sobre o outro. E aí também a abstratização absolutista. Isso também se impõe à universalização, bem como à reificação das verdades. Essa universalização não deve ser confundida com a busca indutiva de princípios autênticos de uma realidade cósmica. Isso é desencorajado pela limitada mentalidade analítica segmentadora. Em vez disso, é um universalismo ditado pela necessidade de usar a epistemologia como ferramenta de poder e como mecanismo de controle. Aquilo que eu não universalizo à toa, né? Eu universalismo para ter controle mesmo. O racionalismo, e aí essa coisa da abstração é muito interessante, porque às vezes eu converso com algumas pessoas, e vocês devem imaginar que às vezes a gente tem dificuldade de conversar com algumas pessoas sobre essas coisas, né? Isso aqui que a gente tem estudado com calma, né? O primeiro capítulo, nas quintas-feiras, e aí às vezes não são coisas que a gente consegue conversar, né? Trocar ideia com alguém. E aí quando eu estou conversando com alguém muito racional, a primeira coisa que a pessoa vai dizer é que você está abstraindo muito. Você está abstraindo. Eu não estou conseguindo objetificar, né? Eu não estou conseguindo segurar isso que você está me falando. E eu imagino que seja um sentimento muito desesperador também, né? Porque como assim eu não estou conseguindo racionalizar isso? Eu preciso conseguir racionalizar isso do jeito que eu aprendi a racionalizar. E aí essa coisa da abstração acaba sendo também uma ferramenta de poder, né? Acaba sendo uma ferramenta de poder também. Eu não vou lidar com aquilo que é abstrato. Eu vou lidar com aquilo que é racional e científico. Ela coloca aqui o racionalismo e cientificismo. O racionalismo extremo não é razoável. Muito pelo contrário. É a tentativa de explicar toda a realidade como se tivesse sido criada pela mente europeia para fins de controle. É a crença de que tudo pode ser conhecido através da objetificação e que a apresentação resultante da realidade é uma imagem precisa do mundo. Se toda a realidade pode ser explicada dessa maneira, então nós, como seres pensantes, temos controle sobre tudo. O racionalismo intenso é a derradeira experiência de controle para a mente europeia. Ideologicamente, ele justifica o controle do eu europeu sobre os outros. O cientificismo é a fusão da religião e da racionalidade. Olha isso. O cientificismo é a fusão da religião e da racionalidade. Aqui o Deus europeu torna-se o grande cientista e a busca racionalista é um critério do comportamento moral. A necessidade de experimentar o controle cria um tamawaso cientificista, em que a previsibilidade e a racionalidade ajudam a defender o eu conhecedor contra qualquer possível ameaça do desconhecido. O conhecimento intuitivo, ele não só é desvalorizado, como ele é desconfiado, pois só pode ser possível através da autoconsciência cósmica. Ele não garante o controle. Ou seja, como se controla uma autoconsciência cósmica?
demonizando, fragmentando. A modalidade intuitiva não está desconfortável com o mistério. E aí a gente viu também o modo letrado autoritativo. Né? A gente viu sobre a questão da escrita como uma ferramenta de poder, né? Do modo letrado como uma ferramenta de poder. Aí a gente viu também a dessacralização. Então, esses são as características, são os caráteres, né? É o caráter, esse é o caráter do Tamauaso europeu. Esse é o caráter do Tamauaso europeu que a gente viu nesse capítulo 1. Né? Eu espero que vocês tenham aproveitado bastante coisa, né? Diz que a gente conseguiu estudar aqui até o capítulo 1. Imagino que tem sempre, a Luciana está perguntando do capítulo 2, né, Lu? A gente pode dar um tempo. Agora, eu acho que agora seria interessante a gente dar um tempo para quem não leu também o capítulo 1 e quer ainda ler um pouco dessas discussões que a gente teve, né? O que é que vocês acham? Acho que a gente pode dar um tempo, né, para a gente conseguir ler, todo mundo conseguir ler, né? E aí depois a gente pode abrir. A gente tem que processar também, é bastante coisa assim, eu acho, já. No primeiro capítulo de abertura já tem bastante coisa lá, então eu acho válido, assim, dar um tempo para processar tudo e Sim. entender melhor, assim, com mais, enfim. Eu Ler de acho novo. também. Sim, ler de novo, eu acho também. Dar uma relida. E também confrontando isso, porque imagino que cada um de vocês tem seu próprio caminho de pesquisa também, suas próprias coisas que estão pesquisando, né? E tentar, eu acho que é um momento também da gente tentar fazer esse link disso que a gente está pensando, né? Cientificamente, o que é que a gente está produzindo nessa academia, o que é que a gente pensa em produzir no futuro nessa academia, né? E pensar também nessa possibilidade dessas ferramentas, né, que a gente viu de análise com a marimbania, né? E fazer esse link aí do que a gente está fazendo na universidade, o que a gente pretende fazer na universidade com essas coisas que a gente vem aprendendo, né? E gente, eu só tenho muito a agradecer para vocês, foi muito massa estudar marimbani com vocês, esse primeiro capítulo. Tenho muito orgulho desse grupo, a gente trocou várias coisas massa, né? E vamos continuar se falando. Eu desejo muita força para vocês nesse, né, nesse momento aí ainda incerto, de tantas incertezas, né? Mas que a gente consiga aproveitar esse momento justamente para despertar nossas intuições, né? Se abrir um pouco mais para conhecer coisas, para aprender sobre as coisas, né? E eu continuo aqui à disposição. Quem quiser meu WhatsApp é fácil. Nicole aí também tem WhatsApp, quem quiser trocar ideia. Continuamos aí, tá? Foi muito massa. E Nicole, eu não sei se todo mundo aqui tá com a inscrição certinha. Se não tiver, tem alguma coisa que possa fazer aí para receber o certificado direitinho e tal. Ah, ligar a câmera dos últimos sobreviventes. Coloca teu e-mail aí. Tá. Coloca teu e-mailzinho aí, Nick, por favor. Enquanto o pessoal cria coragem para abrir a câmera. Vamos lá.
Ah, o Lucy tá sem câmera. Tem problema, vamos quem apareceu. Ué, a Carol foi e sumiu? Ai, Lu! Ah, tá. Mas. Ah, a Carol voltou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E foi. Sempre some alguém. Um beijo, gente. Um beijo, beijo, beijo grande para vocês. A do pé. Obrigado pela existência de vocês. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Vitor. A do pé. Um beijo, um beijo, beijo, gente. Obrigado, Carol. A do pé, Luke. Nick, obrigado por tudo, viu? A do pé, um amor. Um beijo grande para você. Fica bem.